Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui com o Procurador da República, Oscar Costa Filho. Oscar, ficou remanescente do bloco passado um questionamento sobre o SISU. Se o SISU também estava comprometido. Pronto, então veja o problema do SISU. O SISU é um sistema de seleção de vagas da universidade. Porque com base na nota do Enem, eu posso usar essa nota para disputar uma vaga do ProUni, eu posso usar essa nota para fazer uma avaliação do nível da escolaridade e eu posso usar essa nota para disputar uma vaga na universidade. O que está acontecendo? Eles estão pegando, como fizeram agora em 2012, com base numa nota só do Enem, com base no Enem de 2011, você permitia você disputar as vagas aqui da UFC, por exemplo, no primeiro semestre, primeiro SISU de 2012, disputando as vagas que foram ofertadas para o primeiro semestre, e quando foram ofertadas as vagas para o segundo semestre, segundo SISU 2012, você usar a mesma nota para também fazer a mesma disputa. No segundo certame, na segunda apresentação, quem teve uma nota razoável no primeiro se cacifa melhor. Você burla todo o sistema a partir do momento que dizia o seguinte: não, antigamente fazia isso também quando era vestibular, você tinha 2 vestibulares por ano. Sim, mas eram 2 notas, eram duas provas. Não é a mesma prova. E o que aconteceu? Nós entendemos que uma nota só do Enem não pode, de maneira nenhuma, ser disponibilizada para 2 SISU, como eles estão fazendo. E o que está acontecendo? O aluno... De fato, ele está utilizando aí uma burla para, com a nota do primeiro, que ele não alcançou a aprovação. Depois, com informação privilegiada antes, desconhecida. Exemplo, o aluno no primeiro SISU de 2012 se matriculou em medicina em Sobral. Não é? O que acontece? Como ele pode concorrer novamente, ele disputa no segundo semestre, com a mesma nota, uma vaga para medicina em Fortaleza. Resultado, ele ingressa aqui em Fortaleza em segundo semestre. Só que esse aluno já vem de Sobral, ele não vai cursar o primeiro semestre, ele vai cursar o segundo. Então, ele não... E aí, outra coisa, com aproveitamento de créditos. O que vai acontecer? Em primeiro lugar, o que se observa? Esse aluno não ingressou na universidade, não é o acesso à universidade, porque ele já era da universidade. Esse aluno foi transferido. Então, o que está acontecendo? A pessoa passa no interior e, nesse mecanismo... Usando o SISU, ingressa na vaga, ocupa a vaga em Fortaleza. Então, o primeiro ponto, primeiro desvio de finalidade do SISU. O SISU está se prestando à transferência, não é essa a finalidade do SISU. E segunda coisa, isso aí que você está dizendo, o aluno que vem de Sobral, o que acontece? A vaga de Sobral não vai ser preenchida e ele ocupa aqui uma vaga de outro. Quer dizer, ou seja, uma nota só ele ocupando 2 vagas. Ele ocupa 2 vagas e prejudica uma pessoa, na pior das hipóteses, e lesa os cofres públicos. Evidentemente, porque ele tá amarrando as 2 vagas. Sim. E outra coisa, deixando uma vaga ociosa lá, que não está sendo disponibilizada para o SISU, vai ser disponibilizada, sabe para quê? Para preenchimento via transferências. Que aí é onde é que mora o perigo, ou seja, o Enem, o ingresso da universidade tem que ser através do Enem. E nesse caso aí, o que está acontecendo resumidamente, e é o que a gente está esperando a adesão da Justiça agora. Primeiro, o SISU não pode ser usado a mesma nota para submeter a 2 avaliações de SISU por uma razão muito simples, porque você está fazendo a transferência do aluno e não o ingresso do aluno na universidade. Segundo, isso está se vendo também para se prestar a uma fábrica de vagas ociosas. E essas vagas ociosas... E a manipulação desses... Evidentemente que essas vagas ociosas depois serão preenchidas por transferências. E a regra do SISU, isso é o que a denúncia que eu quero fazer aqui. A regra estabelecida, que criou o próprio SISU, não está sendo obedecida. Sabe qual é? O que é que diz a regra? Diz o seguinte: se uma vaga disponibilizada por SISU ficar ociosa, ela não volta para a universidade. O MEC está dizendo que essa vaga é da universidade. Mas não pode ser nunca critério da universidade se tem uma forma, um mecanismo de seleção que estabelece critérios. O próprio critério foi estabelecido pelas regras. Então ele diz o seguinte: a universidade tem autonomia para disponibilizar o número de vagas que ela quer disponibilizar, que ela pode disponibilizar para o SISU. Mas a vaga entrou no SISU, não pode mais sair do SISU. E é o que está acontecendo. Hoje nós temos isso já documentado. O SISU, uma vez que você está usando a mesma nota para que ele faça essas 2 concorrências simultâneas e gerando essas vagas ociosas, essas vagas não estão voltando para o SISU, e isso é um crime. É um crime a partir da própria regra que criou o SISU, que diz o seguinte: a execução disso, que eu estou lhe dizendo, garantir que a vaga entrou no SISU, ela volta para o SISU, se ela fica ociosa, ela é disponibilizada no semestre seguinte
para Sim. também ser preenchida através do SISU. Isso, de acordo com a regra do MEC que criou o SISU, ela diz o seguinte, que seja a violação disso seja responsabilidade do executor, que é no âmbito do MEC, responsabilidade civil, administrativa e penal. A própria regra diz isso. Inclusive, nós vamos, a partir dessa semana, buscar essa responsabilização. Isso é uma denúncia grave que eu estou fazendo dúvida, isso, sim. porque hoje, na época que eu entrei com a ação, isso não estava documentado. Hoje nós já temos documentos do próprio MEC. O MEC dizendo, não, essas vagas não são do SISU, essas vagas são da universidade. Não é verdade. A vaga é da universidade, a universidade tem liberdade, tem discricionariedade para ofertar as vagas para o SISU. Sim. Uma vez disponibilizadas para o SISU, as vagas pertencem ao sistema e não mais à universidade. Bom, é isso aí que precisa ser e a denunciado. universidade? Que leitura, que pronunciamento a universidade tem feito acerca desse flagrante comentário? É lógico. A universidade... o que você está dizendo não é nada de extraordinário, nem nada que uma pessoa mediana não compreenda. A universidade está sendo, na minha maneira de entender, irresponsavelmente conivente com esse tipo de prática. Evidentemente, e aqui também por um dever de justiça, eu devo acrescentar o seguinte, que a responsabilidade pela execução do sistema do SISU, ou seja, vaga ociosa no SISU, no próximo semestre é relançada para o próprio SISU, só quem pode fazer esse procedimento é o MEC, porque é o MEC que tem a gerência do sistema no âmbito nacional. É o MEC que sabe, por exemplo, que aquela vaga de medicina de Sobral ficou vaga na medida em que este aluno que ocupava aquela vaga passou a ocupar aqui a vaga de medicina em Fortaleza. Saiu de Sobral e veio para Fortaleza. Fortaleza no mesmo curso, ou até em outro curso, mas no Sim. caso aqui, no curso de medicina. Existiria um caso, eventualmente, de quem fizesse um curso de economia doméstica, se matricular em Fortaleza em engenharia ou outra coisa? Olha, existe pelo sistema, você pode imaginar todas as opções. Evidentemente, nós estamos citando aqui um caso mais concreto que... Favorece a burla esse procedimento. Não, é claro que vai favorecer. A partir do momento, entenda, a partir do momento que a regra não é obedecida, entenda, eles não estão obedecendo às regras que eles mesmos criaram. O SISU está sendo desrespeitado no seu, digamos, âmago, não é? na sua interioridade, na sua alma, na sua essência. Isso quem está dizendo, essas notas, essas características que foram desenhadas aqui, são lá colocadas expressamente na regra que criou o SISU. Ou seja, eles não estão acreditando e cumprindo aquilo que eles mesmos criaram. Agora, isso é muito sério e eu vou lhe dizer mais. Isso é a nível nacional. Não é uma peculiaridade, não é uma particularidade aqui do Ceará. Não. Apenas aqui em Fortaleza, no Ceará, este agora, 2012, foi a primeira vez que eles usaram uma nota do Enem para concorrer 2 vezes ao SISU. Porque no ano passado, o que eles fizeram? Usaram o Enem anterior e preencheram no início do ano as vagas para o primeiro semestre e logo em seguida, na ordem de classificação, preencheram as vagas para o segundo semestre. De uma vez só, que é o mais correto. Nós já estamos em ritmo de encerramento. Lhe pergunto, o Ministério Público pediu a anulação do SISU no segundo semestre agora de 2012, o certame do segundo semestre. O que é que aconteceu para ter essa solicitação? Exatamente toda essa engrenagem, todo esse imbróglio de que a gente está falando aqui. Agora, a sentença de mérito é que nós estamos esperando agora vir, que vai ter efeito, evidentemente, a nível nacional, Sim. Inclusive a nível de responsabilidades. Porque no Ceará foi a primeira vez que aconteceu isso, ou seja, a mesma nota se via 2 SISU, mas no resto do país, em outras universidades, como por exemplo o FRJ, digamos, Unirio, aconteceram em anos anteriores. E como é que vão ficar essas vagas? Para onde é que foram essas vagas? Aqui em Fortaleza mesmo, nós temos, por exemplo, desde que foi instituído o Enem, nós temos, por exemplo, já vagas ociosas no curso de medicina. Onde é que você vê vagas ociosas em curso de medicina? A gente precisando de médico no Brasil, problema de saúde E gravíssimo. um curso que não gera evasão. Sim. Entenda, medicina não tem vaga ociosa. Essa é a regra. E agora com esse esquema, nós temos vagas ociosas. Nós já temos mais de 10 vagas ociosas no curso de medicina. A universidade busca uma maneira, não é, de dissimular isso, mas os dados estão colocados aí. E o que eu quero agora é o seguinte, eu quero apenas uma coisa, olha, cumpra-se a regra e responsabilizem-se aqueles que foram, digamos,
negligentes com o cumprimento do dever. Oscar, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa. Estamos de portas abertas, volte quando quiser, a casa é sua. Satisfação imensa. Muito obrigado. E você, telespectador, fique agora com Fala Brasil. Muito obrigado.